Boa tarde. Chegado o momento de começarmos o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no livro O Homem Integral, estaremos iniciando o capítulo 3 do livro, A Busca da Realidade. E separamos o primeiro tópico do capítulo, referente ao autodescobrimento. Mas vamos, como sempre de hábito, fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Comentário às Cartas de Paulo. Separamos uma referência à segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Então, vamos aqui fazer algumas observações para preparar o nosso estudo. Emmanuel aqui nos chama a atenção a base indispensável para que estejamos vivenciando um nível de paz, de tranquilidade, sustentada pela harmonia íntima. Para que isso aconteça, ele deixa bem evidenciado: é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. De fato, estando todos nós vinculados a um mundo de provas e expiações, como é a Terra, aonde trazemos uma bagagem de experiências desajustadas, desequilibrantes, junto com diversos outros espíritos, perceber essa realidade em que estamos inseridos apenas pelo ponto de vista humano, de uma existência só, tentando encontrar equilíbrio e justiça dessa maneira, evidentemente, paz e tranquilidade é o que não iremos ter. Por isso, Emmanuel destaca a necessidade da compaixão e da bondade, que se abre à percepção da vida em termos de imortalidade, de reencarnação, aonde a presença do perdão, do entendimento, né, de todo um campo de valores espirituais que o Evangelho do Cristo nos apresenta, tornam-se fatores indispensáveis para que estabeleçamos essa tranquilidade em nós. E mais adiante ele acrescenta: dessa forma poderás analisar cada acontecimento, cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. De fato, é só dessa maneira, superando a análise puramente humana pelos fatores da vida presente, onde todos nós estamos no mundo de efeitos e não no mundo de causas, nós nunca efetivaremos o justo juízo das pessoas e das situações com esse olhar restrito à imperfeição humana. Mas, trabalhando em nós o ponto de vista espiritual, que abrange não só apenas aquilo que se apresenta no momento atual, mas as possibilidades de intervenção do passado no presente, é que vai, de fato, nos habilitando a um nível de paz, de tranquilidade íntima, que é um dos maiores presentes que o Evangelho do Cristo trouxe para nós. Vamos, então, analisar no livro O Homem Integral,
o tema autodescobrimento. É claro que é muito importante a leitura de todo o livro. E esse tema autodescobrimento, ele é trabalhado por Joana de Ângeles em diversos livros da série psicológica. Uma série composta de 16 livros. Aqui, então, a gente separou apenas alguns tópicos que nos chamaram mais a atenção dentro dessa temática. Mas deixando bem claro que não se limita a essas observações que iremos compartilhar nesse estudo. Vamos, então, para o primeiro tópico que separamos. O homem realmente não se conhece. Identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Então, num tema como esse de autodescobrimento, Joana começa nos situando no nível, a entender o nível de percepção desajustada que o homem, distanciado da percepção da vida em termos espirituais, se nutre. É um homem que não se conhece, que se identifica com as questões e valores materiais, mesmo tendo um caráter transitório e sempre sujeito a vicissitudes. E com isso, ele acaba, mesmo sem perceber, camuflando, ocultando os sentimentos, aquilo que de fato seria fatores mais importantes para ele direcionar sua atenção. Ao mesmo tempo em que se cansa, se esfalfa na realização pessoal, mas infelizmente sem uma correspondente identificação íntima. E esse é o ponto principal para o êxito da nossa caminhada reencarnatória. Nos percebermos como espíritos em transição por um mundo material que não representa a nossa verdadeira morada. Abrirmos-nos ao conhecimento das leis espirituais da vida. Adentrarmos-nos na realidade da vida espiritual, de onde viemos e para onde voltaremos, através da mediunidade, através da revelação espírita. Esse é o caminho ideal, para que, de fato, nós possamos nos conhecer melhor, conhecer a nossa essência espiritual e identificar os valores que, de fato, merecem nossa maior atenção e cuidado. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima, com as suas aspirações reais. O homem possui admiráveis recursos interiores. Isso nos leva logo à lembrança da mensagem de Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, né? O teu Cristo possui recursos inimagináveis que estão em germe em ti, aguardando. E Joana aí vai elaborar para nós reflexões profundas sobre o alto potencial de possibilidades, de virtudes que jazem no nosso íntimo, mas que precisam ser acionados, despertados,
Voltando aqui ainda para o texto, dorme em potencial aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade legítima, com as suas aspirações reais. É para esse norte que nós devemos dar maior atenção. Claro que Jesus já havia assinalado em diversas passagens do Evangelho, quando deixou bem claro para nós que deveríamos primeiramente procurar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos fossem acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça é buscarmos, primeiramente, o trabalho do autodescobrimento da nossa verdadeira natureza, dos objetivos superiores da existência humana. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las, sem mecanismos desculpistas ou de escape, constitui o passo inicial. Então, aqui vale a pena refletirmos um pouco mais. O autodescobrimento é também um processo de parto. E realmente, meus amigos, a vida, ela se nos apresenta em inúmeras situações como com a necessidade expressa de fazermos escolhas. E como sabemos, qualquer escolha que façamos implica em perdas, em substituições. O autodescobrimento é um processo de parto, é um processo de libertação das tenazes amarras do materialismo, da compreensão da vida pelo prisma exclusivo dos sentidos físicos, impondo coragem para o acontecimento que libera. E realmente, muitas pessoas temem esse autoencontro, esse autodescobrimento, por não terem recebido uma base de compreensão espiritual da vida e tentam, de uma forma muitas vezes inconsciente, fugir da consciência de espiritualidade que tenta nascer em seu íntimo, procurando distanciar-se, envolvendo-se ainda mais de forma desequilibrada e desconcertantes na busca de prazeres e de satisfações instintivas que já percebe não mais lhe satisfazerem, mas utiliza como fuga ao autoconhecimento, a compreensão da vida em termos espirituais. Mas o que é importante aqui deixarmos bem claro é de que, com as bases da espiritualidade maior que nos é apresentada pelo Espiritismo, não tenhamos receio algum. Na medida em que nos aproximarmos na realização desse trabalho de autodescobrimento, de autoconhecimento, nós iremos perceber um manancial de valores, de realizações, de conquistas que nos deixarão cada vez mais plenificados e satisfeitos. Não é um mergulho no mundo do vazio, muito pelo contrário, mas no mundo de realizações perenes. É isso que é proposto a nós pelo conhecimento da doutrina espírita. E assim, não utilizarmos mais de mecanismos desculpistas ou de escape. Isso constitui o passo inicial. Ademais, a origem do homem é de procedência divina. Remontar aos pródromos
da sua razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser um fator de estímulo ao tenta-me. Aliás, ao tentame. Então, ademais, a origem do homem é de procedência divina. A nossa verdadeira natureza é a espiritual. E é só através dela que nós, de fato, estaremos trabalhando o autoencontro e a felicidade verdadeira. Então, remontar e ir em busca das bases, dos pródromos da razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser o fator de estímulo ao tentame, à tentativa, a qual todos nós, ao nos aproximarmos do conhecimento espiritual da vida, nos sentimos estimulados a ir mais adiante, a buscar, de fato, encontrar as causas, as razões e as raízes da vida. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Como estávamos dizendo há pouco, o trabalho de despertar espiritual, do autoencontro, se traduzirá em satisfações estimuladoras e propiciará a nós um nível de plenitude íntima que vai muito além das satisfações imediatistas e materialistas da vida em que antes estávamos mergulhados sem perceber os objetivos maiores da nossa existência, como agora acontece. Então, esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito. Trouxemos do nosso passado reencarnatório, principalmente das concepções religiosas desvirtuadas da essência do Evangelho do Cristo, uma percepção e um entendimento da divindade de Deus, envolvida pelo medo e pelo receio de julgamentos e condenações, que acabou criando no nosso ego barreiras, receios de nos aproximar do conhecimento espiritual da vida. Mas tudo isso tem sido detetizado pela revelação espírita. Nós podemos nos aproximar, trabalhar o autoconhecimento, sem receios de condenações, sem fugas em relação a erros, a falhas que cometemos, quer tenham sido nessa vida ou em anteriores, e que estão no nosso inconsciente, gerando muitas vezes fobias e desequilíbrios de ordem emocional e espiritual. Podemos e devemos nos aproximar cada vez mais nesse trabalho de autoencontro, de autoconhecimento, sem qualquer medo de condenação e de reprovação por parte das leis divinas. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo predominante, ainda em a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando expressões e formas de vida.
Aqui é um ponto muito importante para refletirmos. Quando Joana começa dizendo que a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, entendamos que essa experiência essencial diz respeito, primeiramente, ao auto-amor, à autoestima, muito associada ao processo do autoencontro e do autodescobrimento. É preciso estarmos atentos no trabalho de espiritualização ao acolhimento e compreensão do nosso passado de sombras. Somos todos espíritos transeuntes no plano material, mas de um vasto campo de experiências desastrosas no passado. Todos. Mas agora, acordando para a essência da vida, que é espiritual, nós precisamos, na busca desse autoencontro, estabelecer paz conosco mesmos, na superação de quaisquer emoções de ordem negativa, como medo, reprovação, autocondenação, e estabelecermos nas emoções sadias e positivas a verdadeira identificação da nossa natureza. Mas para que isso se estabeleça, é necessário romper as coraças do ego. O rompimento das coraças do ego vai se dando, sobretudo, quando nós, partindo do auto-amor, buscamos perceber as dores e necessidades do nosso próximo. Nos sentimos estimulados à vivência da caridade, da solidariedade, do altruísmo, da busca de empatia pelas necessidades dos outros. E na medida em que isso vai se dando, as coraças do ego, estruturadas no egoísmo, passarão a estar paulatinamente rompendo-se, passarão e serão substituídas por essa nova maneira de encarar a vida e de vivenciar o sentimento do amor. Mais adiante, Joana coloca: do primitivismo predominante ainda em a natureza humana. O amor se expande como força co-criadora, estimulando expressões e formas de vida. O amor é a base das leis de Deus. E esse sentimento sublime envolve a todos nós. Por mais dificuldades, bloqueios ou barreiras que nós tenhamos oferecido a Ele. Mas agora, com a nossa aproximação da compreensão espiritual da vida, isso de fato pode e deve estar sendo profundamente mudado. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica, por revelar-se uma expressão de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Aqui, evidentemente, já o percebemos, que é o amor que parte de nós em busca de um trabalho de realização, a qual é a comprovação maior
da mudança interior que passamos a processar. Não é de maneira nenhuma o amor carente, ou a expressão que não seria nem a expressão correta, das emoções de carência, de querer e se desejar ser amado pelos outros ou pela vida. É identificado com os propósitos maiores da lei de Deus, que é a lei de amor, partir de nós o primeiro passo, a primeira atitude, indo ao encontro dos outros, vivenciando aquilo que passamos agora a valorizar como nunca. Por isso, Joana diz aqui: amar torna-se um hábito edificante, uma nova maneira de interagir com a vida, de perceber os propósitos da espiritualidade maior em tudo o que acontece ao nosso redor, de ter absoluta certeza de que o objetivo maior dos propósitos divinos, que é a felicidade e a perfeição de todos nós, invariavelmente vai se definindo e não sofre o impacto das imperfeições humanas. Então, surge a compreensão dinâmica, por revelar sua expressão de alta magnitude, sempre melhor para quem o exterioriza e dele se nutre. Então, consideremos essa questão. Dar, oferecer sentimentos elevados e sublimes, tal como o amor, irá se traduzir em nosso íntimo como a nutrição ideal, que começou em nós e se projeta para o convívio social, para o meio em que nós estivermos mais interagindo, desde a família, o trabalho, a vida social, a vida religiosa. E isso é maravilhoso, porque, como Joana coloca, vai se delineando a partir do trabalho do autoencontro, do autoconhecimento, que é o objetivo maior da nossa presente encarnação. E concluindo, nós separamos esse último tópico. A aquisição da verdade amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente há liberdade real, se essa decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a níveis superiores de entendimento. Então, Joana coloca no último parágrafo desse capítulo, do tópico autodescobrimento, do capítulo 3 do livro, O Homem Integral, que é o título A Busca da Realidade, ela coloca o seguinte: a aquisição da verdade amadurece o homem. Perceber e entender a vida na sua verdadeira essência, que é a espiritual, nos torna fortes emocionalmente, psicologicamente. Amadurece o homem, que a elege e habitua-se à sua força libertadora. Pois que somente a liberdade real, se essa decorre daquela que o torna humilde e forte. O maior exemplo, né, deixado por Jesus ao término da Boa Nova direcionada a nós, foi a lavagem dos pés na última ceia junto aos discípulos. No gesto mais elevado de sublimidade, de amor e de humildade como exemplos. Então, a liberdade real está nisso. Está em percebermos
pessoas mais humildes, mais sensíveis às dificuldades e problemas que envolvem a sociedade em que estamos inseridos. E isso vai nos deixando cada vez mais habilitados a níveis superiores de entendimento da vida e dos objetivos da nossa existência. Agradecemos a todos que estiveram aí compartilhando conosco esse estudo, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo e uma boa tarde a todos.